Salve, salve, galera! Vamos falar então sobre a prova da ESA, Escola de Sargento das Armas, falar sobre o que eu achei da prova, a nota que eu tirei e considerações aí a respeito da prova, né? Vamos lá então. Começando de trás para frente, né? Começando com a parte de inglês, o que eu achei da prova de inglês, né? Bom, são 10 questões e, geralmente, nos outros anos, se você for analisar, né, essa é a terceira vez que eu faço a prova da ESA, então já tem uma pequena base aí. Aumentaram-se os textos, isso é nítido, né? Textos mais carregados, mais interpretativos, e de maneira geral a prova dificultou lá na parte de inglês. Eu acho que vai cair a mediana na parte de inglês. Não chega a ser no nível SpaceX, por exemplo, mas subiu um pouco. Isso é fato, né? Se tornou uma prova bem cansativa, né? Textos muito longos, mas isso faz parte de concursos e não podemos reclamar muito sobre isso, né? Alguma questão talvez ali meio mal formulada, né? Eu ouvi alguns professores falarem sobre anulação, mas eu acho que em inglês não vai ter anulação nenhuma, né? No gabarito provisório não teve. E é isso, né, cara? Em inglês é isso aí. Agora, história e geografia. Primeiramente sobre geografia. Eu achei que geografia manteve-se, de certa forma, o padrão, mas, na verdade, eu acho que eles cobraram alguns assuntos ali meio específico demais, sabe? Que não vai realmente testar o candidato, tipo, podia ter cobrado outros assuntos bem mais interessantes. Cobraram alguns rodapés de livro ali, o que torna, obviamente, mais difícil. Então eu falei que manteve o nível, mas eu acho que de maneira geral dificultou, né? Só que dificultou não pela complexidade, pelo pensamento ali mais rebuscado, vamos dizer assim, e somente dificultou pela especificidade mesmo, né? Cobrando algumas questões ali bem específicas. Mas não dá para reclamar muito de geografia, não. Agora, história foi realmente bem mais difícil do que o normal, né? A história veio mais elevado aí a dificuldade, né? E muito específico também, por exemplo, aquela da França, da invasão francesa no Brasil, né? Eu sabia o que era França Antártica, França Equinocial, sabia as datas, alguns detalhezinhos ali, né? Tipo locais, por exemplo, a primeira invasão, né? A França Antártica, 1555, Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. Eu sabia poucos detalhes, mas eu não conhecia o nome lá do comandante, né, dessa invasão, e isso foi o suficiente para eu errar essa questão, né? Então teve várias questões de história que foram nessa linha de raciocínio aí, bem específicas, e com certeza uma das provas mais difíceis de história da ESA de todos os tempos, né? Então eu ouvi algumas pessoas também falarem exatamente isso. Agora, português veio mais de boa, eu achei que facilitou, inclusive, porque não teve muitos textos interpretativos, eu acho que isso acaba cansando, tá? Em compensação nas outras matérias, tipo inglês teve muito texto interpretativo, né? Português não teve muito isso, era mais análise sintática, meio direto ali, né? Eu acabei resbalando em algumas questões ali, principalmente que envolvia sujeito, predicativo, ali acabei confundindo, mas enfim, já vou falar a minha nota de português daqui a pouco. Mas foi mais fácil, tá? Teve anos aí que veio bem mais pesada, mais interpretativa, com uma gramática mais complexa. Esse ano, tranquilo. Agora a famosa matemática, né? Matemática, de fato, uma lambança que fizeram, né? Só no gabarito provisório já tem 2 questões anuladas e tudo indica que no mínimo mais uma vai ter, né? Que é aquela questão lá dos polinômios, que x mais y, né? Encontrava o gabarito 2, menos 2, a banca colocou o gabarito 0. Uma grande confusão aquela questão, né? Enfim, provavelmente vai ser anulada, né? Ouvi muitos professores falarem sobre isso, então
né, eu acredito que vão anular mesmo. Então, muitas anulações, possivelmente, tem até outras ali, né, na pior hipótese, 5 questões vão ser anuladas, um pouco decepcionante. Isso vai aumentar a nota de corte, obviamente. Eu não tenho o objetivo de prosseguir na ESA, eu fiz mais por fazer mesmo. Na verdade, não fiz só por fazer, né? Eu fiz como questão de experiência e treinar o meu conhecimento ali, porque o meu objetivo é SpaceX, né? Então, são essas as considerações, além do fato de que na prova de matemática achei muita sacanagem não ter espaço para você fazer as questões, né? Cara, isso é terrível. Tipo, às vezes você quer montar uma conta, uma linha de raciocínio ali, você não tem nem espaço. Aí você tem que usar o rascunho, né? A folha do verso lá. E, sei lá, você se ficar virando a folha o tempo todo na prova, isso aí não dá certo, né? Então, mandaram mal, né? Anulações, falta de espaço para fazer a prova. Colocaram questões que envolviam muita continha, né? Tipo, não envolvia um pensamento matemático, mas só mais contas mesmo. E então, realmente, matemática veio feia a situação. Mas é isso, né? Vamos para as notas, então. Na parte de... falando também da redação, né? Eu achei um tema bem legal. Eu não tinha feito nenhuma vez nenhuma redação sobre esse tema, mas é um tema meio corrente na atualidade, né? Que são as casas de aposta, a influência que elas têm. E eu meio que escrevi contra as casas de aposta, tipo, consequências negativas, né? Como isso pode ser algo ruim, né? E eu achei tranquilo fazer a redação. Pela primeira vez, eu fiz a redação bem rápido, na verdade, não deu nem 1 hora, já tinha terminado, né? Que eu treinei para fazer a redação primeiro e direto na folha, para ganhar bastante tempo. E ainda me dei mal lá no finalzinho porque, né, algumas questões de matemática não tive tempo de pensar, não pela complexidade, mas pela extensão da prova, pelo cansaço mental, né? Então eu poderia ter acertado mais, sim, matemática, mas acabei me dando um pouquinho mal por causa da extensão da prova, do cansaço. Tá, vamos para as notas então. Inglês, eu acertei 10 das 10, né? Achei, novamente, uma prova mais complicada, mas acabei gabaritando inglês, fico muito feliz por isso. É a primeira vez que eu gabarito inglês em um concurso militar. Na SpaceX eu tinha acertado 10 das 12 esse ano, também fiquei muito feliz. Isso é bom, né? Tipo, tô realmente evoluindo em inglês ali. E sem comentários adicionais. História e geografia, eu acertei 7 das 12, tá? Sendo que 4 foram de geografia e 3 de história. Então, geografia eu falei, né? São 6 questões, acertei 4, até que deu para fazer o feijão com arroz. Agora a história acabei ficando em 3 das 6, um pouco decepcionado, mas não tinha o que fazer, né? Eu não conhecia ali aquelas especificidades, então é normal isso acontecer. Na parte de português eu acertei 11 das 14, então eu poderia ter gabaritado português, porque eu errei questões ali de, sabe, faltou experiência, assim, faltou aquela compreensão, talvez eu não cheguei a fazer questões sobre aquilo, na verdade provavelmente já cheguei, só que eu não lembrei. Eu errei principalmente aquelas questões ali de sintaxe sobre sujeito e predicativo, como eu falei, né? Eu marquei a maioria que era sujeito, né? E não era. Então, isso me quebrou um pouco, mas 11 de 14 não é uma nota ruim, certo? E matemática eu acertei 8 das 14, tá? Já contando com as que foram anuladas no gabarito provisório, tá? Provavelmente vai ser anulado mais um, então eu acho que eu vou subir a nota, né? Porque aquela de polinômios eu marquei 2, né? Por sorte, na hora da prova, eu nem me toquei sobre, né? Na minha cabeça ali era 2, funcionou, e eu já corri pro abraço, eu já marquei ali, né? Eu vi que não tinha nenhuma condição de existência, nenhum problema, e para mim era óbvio aquilo. Só que há a possibilidade também de ser o -2, né? Na hora eu nem me toquei sobre, ainda bem, mas ainda assim vai ser
anulada essa questão provavelmente, né? O gabarito ainda não é o 2, eles consideram no 0. Então não sei o que vai acontecer. Talvez eu aumente mais um ponto em matemática, mas vamos aguardar, né? Lá na parte de história, por exemplo, aquela do Getúlio Vargas eu marquei a letra E, que falava da intervenção do Estado, que não lembro exatamente o que era, mas eu marquei aquela, não marquei aquela da CLT de 1940, porque eu tinha quase certeza que não era 1940. Eu sabia que era um pouco antes ou um pouco depois, não tinha certeza, mas eu sabia que não era 1940. E aí eu marquei a letra E, que parecia mais certa, vamos dizer assim. Mas talvez eles anulem aquela ou troquem o gabarito, não sei. Mas, somando tudo, a minha nota final foi de 36 de 50. Uma nota aceitável, né? Eu acho que para passar teria que ter ali uns 40 de 50 já para garantir a aprovação. Só que tendo em vista que ano passado eu fiquei com 30 de 50, fiquei majorado. Esse ano com 36 de 50, provavelmente eu vou, no mínimo, ficar majorado. Eu acho que talvez eu fique até mais lá para cima da lista, talvez até dentro das vagas, né? Em 2023 eu fiquei com 41 de 50, fiquei majorado também. Então já tive 2 majorações na ESA, eu não segui em frente em nenhuma delas. Eu realmente não tenho certeza se eu seria chamado ou não. Não sei se eu posso considerar que eu passei 2 vezes na ESA, mas eu fiquei majorado 2 vezes, então de certa forma já é uma conquista, né? Esse ano acho que eu vou até ficar numa posição melhor, a menos que essas anulações subam muito a nota de corte e aí eu fique majorado numa posição ruim. Mas provavelmente majorado eu vou ficar, né? Essa nota aí é uma nota interessante. Se você tirou, acho que acima de 34, você já está bem, numa posição bem interessante, né? Na verdade, acima de 30 já dá para ter esperanças, acho que menos já é demais, né? Ainda mais pelas anulações, né? Então menos eu acho que você já tá na desvantagem. Agora mais de 30, tudo pode acontecer, né? Eu acho que a nota de corte vai ficar entre 30 e 35. E aí quem acertou mais vai acabar se dando bem. Mas, resumindo, essas foram as considerações. Se você fez a prova, comenta aí embaixo quantas você acertou, o que você achou dessa prova, se ela foi muito injusta. Dê a sua opinião aí, eu já dei a minha. E é isso. Até a próxima.